O dog do Reddit. Minha namorada foi de férias com a família contra a minha vontade e me traiu. Terminei com ela e fiz a vida dela miserável. Então, o que você faz quando a família da sua parceira gosta mais do ex dela do que de você? Basicamente, essa é a história que eu vou contar. Eu, 37 anos, sou namorado de uma mulher de 32 anos, vou chamá-la aqui de Amélia, isso há mais de 5 anos. Nos conhecemos há 8 anos. Ela trabalhava na empresa cliente da empresa em que eu trabalhava. Nos conhecemos durante um evento no escritório e trabalhamos juntos por alguns meses. Naquela época, ela me disse que namorava o seu melhor amigo de infância. Eu também estava vendo alguém de forma casual. Nada aconteceu entre nós, exceto que nos seguimos nas redes sociais, após conversarmos bastante. 2 anos depois, tivemos novamente a oportunidade de trabalhar juntos. E desta vez ela estava solteira. Eles haviam terminado mutuamente, já que ele se mudou para outro país para fazer uma pós-graduação e acabou que ele se estabeleceu por lá. Eu também estava solteiro e, depois de trabalharmos juntos por alguns meses, uma coisa levou a outra, e eu a convidei para sair. Por fim, começamos a namorar. Mudei de emprego logo depois, porque a empresa tinha regras rígidas sobre não namorar com colegas de trabalho. Já se passaram 5 anos desde então e estamos morando juntos há 4 anos. Conhecemos as famílias um do outro. Ela frequentemente sai comigo e com os meus pais. Eles adoram ela. Infelizmente, não posso dizer o mesmo sobre a família dela. Eu ainda me sinto desconectado dos pais dela. Devo dizer que eles são frios e estranhos. Ela ainda tem esse pequeno ritual na família em que, todo ano, eles fazem uma viagem de uma semana juntos. Só a família imediata. Eles sempre foram rígidos com isso. Nenhum namorado ou namorada é permitido. Pelo menos foi isso que sempre me disseram. Ela sempre ficava animada para essa viagem. Ela me disse que ela e seus irmãos se acostumaram com essa tradição desde pequenos. Ela tem 2 irmãos, sendo uma irmã com idade próxima e um irmão já mais velho. Quanto ao pai deles, segundo ela, ele não era tão bem-sucedido no passado, mas quis criar uma espécie de tradição na família deles, mesmo com poucos recursos na época. Mesmo assim, desde que ele começou com isso, ele sempre garantia que eles fossem para uma viagem por ano. Eles continuam com isso mesmo depois de crescerem e saírem de casa. Não importa onde estejam e qual seja a situação, eles fazem uma viagem juntos todo ano. Quando ela me contou sobre isso, fiquei fascinado. É raro encontrar uma ligação tão forte entre família hoje em dia. Até este ano, eu não me importava que ela fosse para a viagem e esquecesse completamente de minha existência. Dei o espaço que ela precisava. No entanto, isso começou a me incomodar. Quer dizer, agora nossa relação já estava mais séria. Embora ainda não tenha sido oficializada, estamos planejando nosso futuro juntos, falando sobre noivado, finanças e outras questões importantes. Fiquei me perguntando por que ainda sou tratado como um estranho. Estamos juntos há 5 anos. Eu não deveria já ser considerado da família? Uma semana atrás, ela me levou ao aniversário dos pais dela, onde eles estavam falando entusiasticamente sobre a próxima viagem deles. Perguntei detalhes e percebi que estavam se segurando, especialmente a irmã dela. Perguntei de maneira casual se poderia também participar da viagem, e eles disseram não, como se fosse algo muito importante. Eu estava obviamente surpreso. Ao ver que eu estava desconcertado, o pai dela tentou intervir, dizendo: "Não nos entenda mal, vocês ainda não oficializaram. Relacionamentos hoje em dia são tão frágeis, não queremos investir emocionalmente antes de ser definitivo." Foi uma fala enigmática, mas eu entendi a mensagem que ele queria passar. Ainda assim não estava claro qual era a intenção dele. Quero dizer, qual é o problema de eu ir com eles e depois a gente terminar? Não devia ser apenas isso. Eu não iria sair contando os segredos da família deles ou algo do tipo. Senti como se eles não quisessem que eu soubesse os detalhes, como se eu fosse algum tipo de estranho que não deveria saber sobre a missão secreta deles. Amélia estava na cozinha quando essa conversa aconteceu. Assim que ela voltou, a irmã dela lhe contou com uma expressão de superioridade que eu queria ir com eles na viagem. Para minha surpresa, ela surtou. Olhou para mim com uma cara de incredulidade, como se eu tivesse cometido um crime grave. Eu tentei justificar, dizendo, e eu só perguntei se poderia ir. Não que eu tivesse feito as malas e seguido vocês. Não achei que fosse um pedido irracional. Ela me cortou imediatamente, visivelmente chocada de eu até ter perguntado e disse, e não, você não pode vir. Essa viagem é só para a família. Você ainda não é um de nós. As palavras dela me atingiram como um tapa. Não sou da família ainda. 5 anos juntos e eu ainda era apenas um acompanhante. Alguém à margem, sem poder opinar. Eu saí furioso e fui embora. Ela me seguiu até em casa, o que resultou em uma grande briga.
Ela me manipulou, dizendo que eu estraguei o aniversário dos pais dela ao sair de casa. O que ela esperava? Que eu ficasse lá e aceitasse tudo. Sim, confrontei-a sobre meus receios em relação à viagem deles. Achei tudo muito misterioso por parte deles. O que é que eles estavam tão protegendo? Surpreendentemente, ela me sentou calmamente e explicou que era um momento inegociável para a família, e que não queriam que os parceiros roubassem a atenção dos pais dela. Ela justificou dizendo que era apenas uma viagem onde todos os 4 passavam tempo juntos, sem distrações, para me fazer sentir melhor. Ela acrescentou que o namorado da irmã dela também não foi permitido. Isso me irritou ainda mais, porque a irmã dela nunca teve um namorado sério. Nenhum relacionamento dela durou mais de 1 ano. Mesmo o namorado atual dela estava com ela há apenas alguns meses. E eu sempre fui comparado aos casos passageiros dela. Nossa briga ficou feia e eu não queria que piorasse, então fui dormir. Já se passaram 2 dias agora. Não estamos nos falando. Ela tentou várias vezes discutir a situação, mas eu não cedi. O fato é que eu não estou me sentindo bem com toda essa situação. Não apenas com a viagem deles, mas com a forma como me excluíram. Sim, não estamos noivos ainda, mas, poxa, estamos juntos há 5 anos. Isso não deveria contar algo? Além disso, tem uma coisa que tem me incomodado muito. O ex dela, os pais dele e os pais dela são amigos há décadas. E os pais dele estão sempre nesses eventos. Eu os vi nos aniversários, nos churrascos de família, nos jantares de Natal, no casamento de um dos primos dela e até em encontros aleatórios de fim de semana. Eles estão mais envolvidos do que eu e minha família. E eu sou o namorado dela. É estranho, não? Sempre tenho essa sensação estranha sobre a presença deles, mas ela me garante que o passado deles ficou para trás. Outra família simplesmente continuou amiga, o que não tem nada a ver com Amélia ou com o ex dela. E todos esses anos, o ex dela nunca apareceu em nenhum desses encontros e está fora do país. Talvez por isso eu não tenha feito um grande alarde sobre isso até agora. Não posso impedi-los de serem amigos dos pais da Amélia e vice-versa, mas não estou confortável com o fato de Amélia sair com o ex dela e os pais dele. Isso precisa parar. Ou ela precisa dizer à família dela que não está confortável com essa situação, ou ela precisa se afastar deles. Quero dizer, sim, os pais dela são a prioridade dela, mas eu também deveria ser. Se eu não me sinto valorizado na casa dela ou com a família dela, qual é o sentido de estar com ela? Ela está ignorando meus sentimentos e me chamando de ridículo e paranoico. Ela está dizendo que é só uma viagem e que eu não deveria fazer um grande problema disso. Está me garantindo que não tenho nada com o que me preocupar, mas eu não estou mais me sentindo seguro. Eu realmente me sinto manipulado. O que vocês acham? Estou sendo louco? Ficaria muito satisfeito se vocês pudessem me passar as suas perspectivas, como pessoas de fora que talvez possam perceber algo que eu não esteja percebendo. Obrigado. Primeira atualização. Parece que eu realmente não estava louco. Ela é uma traidora. Depois de me envolver nesta comunidade, fiquei convencido de que não posso deixar isso passar. Eu disse a ela que não estava confortável em ser deixado de lado. E se ela realmente estava séria sobre o nosso futuro, então eu iria com eles. Eu literalmente dei a ela uma opção. Ou eu ia com eles, ou nós terminaríamos tudo. Não, eu não estava sendo carente. Eu nem queria ir de verdade. Eu estava apenas testando até onde ela iria para trocar nosso relacionamento por causa da viagem idiota deles. Ela me chamou de maturo e tentou me manipular, virando a situação contra mim. Eu fui firme e disse, você pode me chamar do que quiser. Eu não vou recuar até entender tudo sobre essa viagem. Depois de várias brigas, ela finalmente concordou em conversar com os pais dela sobre isso. Eu pensei. Muito bem. Vamos ver o que acontece a seguir. Enquanto isso, uma noite, ela deixou o celular desbloqueado e foi tomar banho. Eu aproveitei a oportunidade e fui atrás de ver as mensagens dela. Minhas impressões digitais não foram registradas, mas depois de algumas tentativas, consegui adivinhar o padrão de bloqueio. Não me orgulhei de ter chegado a um nível tão baixo, mas fiquei feliz por ter feito isso. Descobri algo muito grave. Fui direto para o grupo de conversa da família dela para ver o que ela estava conversando com eles depois da nossa briga sobre as férias. Ela contou para eles que eu queria ir e a família dela pirou. A mãe dela respondeu, e não, você tem que impedi-lo. Ele não pode vir. É certeza de que ele vai estragar tudo. Ela disse para eles que eu estava me tornando um saco, bem como que eu disse a ela que eu estava pensando que queria terminar se ela não me desse ouvidos. A irmã dela respondeu. Bom para você, com um monte de emoticons confusos. Eu realmente não faço ideia do que eles significavam. Depois, havia uma mensagem em que ela disse, e eu não consigo fazer isso. Eu estou feliz com ele. E o pai dela respondeu, você prometeu tentar. Tome uma decisão depois da viagem.
Eu não entendi completamente a conversa, pois até o jeito deles de se comunicarem era meio estranho para mim, então eu tirei o máximo de fotos que pude para ler depois. Foi então que o itinerário da viagem me chamou a atenção, que a irmã dela havia compartilhado. Eu rapidamente transferi para o meu celular. Verifiquei a galeria dela, os e-mails e outras pastas, mas não encontrei nada demais. Apaguei todas as evidências de que mexi no celular e coloquei o telefone de volta no lugar. Mais tarde, depois que ela foi dormir, eu abri o itinerário da viagem, e a reserva do hotel me deixou em choque. 5 quartos reservados. Um no nome dos pais dela. Um para a Amélia e a irmã dela. Um para o irmão. Um para Ryan, o ex dela, e um para os pais dele. Então, o ex dela e os pais dele também estavam na viagem. Mas eu não. Eu estava fervendo de raiva. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago e estava suando tanto que achei que ia desmaiar imediatamente. Já não se tratava mais da viagem. Ela estava me traindo, e toda a família dela sabia disso. Eu não a confrontei. Não fiquei furioso nem briguei. Em vez disso, eu me fechei emocionalmente. Queria sair do relacionamento ali mesmo. Mas algo em mim queria machucá-la tanto quanto eu estava machucado. Eu só precisava ficar quieto e planejar minha vingança. A gente já estava brigando, então seria mais fácil fingir que nada aconteceu. Mas confesso que não foi nada fácil. Eu não conseguia olhar para o rosto dela sem sentir nojo. No dia seguinte, depois que ela foi trabalhar, eu arrumei minhas coisas essenciais e fui para um hotel. Eu senti que já tinha superado aquele relacionamento. Sim, eu já tinha me distanciado mentalmente, do jeito que ela agiu com toda aquela história da viagem e como me deixou de lado. Decidi terminar com ela, e essa verdade foi o último prego no caixão. Eu mandei uma mensagem dizendo que eu iria para uma viagem de trabalho de uma semana, e que ela poderia ter umas férias tranquilas com a família dela. Ela mal questionou e respondeu com uma voz amorosa, dizendo que era melhor para ela que eu me afastasse por conta própria. Fiquei no hotel até ela sair. Imediatamente comecei a procurar um lugar para ficar temporariamente. Assim que ela saiu para o aeroporto, voltei para casa. Olhei minhas coisas, coloquei tudo em um depósito e voltei para o hotel para os primeiros 4 dias da nossa viagem. Eu quase não soube mais nada dela. Nenhuma ligação, apenas a ocasional mensagem de texto obrigatória. Querido, espero que esteja tendo uma boa semana. Mas no 5º dia, ela me mandou uma mensagem longa e emocional sobre o quanto me amava, como não via a hora de se casar comigo e ter filhos. Durante as próximas horas, ela bombardeou meu celular com ligações e mensagens românticas, professando seu amor falso. Eu ignorei tudo. Isso já não significava mais nada para mim. Eles foram para uma viagem de 7 dias, mas, surpreendentemente, no 6º dia, recebi uma ligação desesperada dela, que eu ignorei com prazer. Então, ela me enviou um correio de voz e estou em casa. Onde diabos você está? Onde estão as suas coisas? Ela voltou um dia antes e ficou chocada ao ver o apartamento vazio. Depois de dezenas de mensagens e ligações, eu respondi e deixei algo para você no balcão da cozinha. Não era uma carta de término. Ah, não. Isso seria muito fácil. Era basicamente um aviso de cobrança. Cada centavo que eu gastei com presentes para ela, joias, férias, a parte dela do aluguel e utilidades. Em alguns meses, eu listei tudo, até cada maldito centavo, e disse que eu queria de volta. Adicionei a nota, e talvez você possa pedir para o Ryan colocar o valor para você. Tenho certeza de que ele não se importaria depois de 7 dias de graça. O próximo correio de voz dela foi, por favor, me dê uma chance de explicar. Não é o que você pensa. Eu estava me divertindo um pouco com aquilo. Respondi, pague o dinheiro se você tiver qualquer resquício de respeito próprio. Eu sei que não posso cobrar esse dinheiro legalmente, mas emocionalmente, com certeza. Sim, ela se gabava de ser uma mulher independente que podia pagar suas próprias contas. Claro que eu não esperava que ela iria me pagar por tudo ou que não fosse reclamar. E o que ocorreu não foi muito diferente disso. Ela me implorou para eu ouvi-la antes de decidir qualquer coisa, mas eu a bloqueei e disse que já havia superado tudo isso, bem como que eu só atenderia e-mails relacionados ao dinheiro que ela me devia. Depois de uma semana, ela me enviou um e-mail dizendo que não podia pagar tudo de uma vez e precisava de mais tempo. Que poderíamos nos encontrar para tratarmos de tudo isso de uma forma melhor. Eu respondi apenas que não tinha nada mais a tratar com ela, além dessa questão financeira. Depois disso ela ficou em silêncio. Nenhum e-mail por algum tempo. Há 2 dias atrás, ela finalmente me enviou algum dinheiro, dizendo ser o que ela achava ser o justo. Obviamente foi bem menos do que eu descrevi que gastei com ela, mas acredito que ninguém esperava que ela me mandasse algo afinal. Pois bem, sabe o que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou viajar para as Maldivas. Se eu acrescentar um pouco, esse valor deve cobrir uma viagem de luxo de uma semana para um resort privado na ilha.
Não posso explicar o quanto estou me sentindo feliz e livre agora. Eu estava preso naquele relacionamento, sem conseguir seguir em frente. Sempre sentia que algo não estava certo, e vejam só, os meus instintos estavam certos, como a maioria de vocês afirmou também. Independentemente de quaisquer detalhes que ela não tenha me contado, o fato é que ela estava vendo o ex dela pelas minhas costas, e toda a família dela sabia disso. Quando eu descobri a verdade, foi tão humilhante e patético que eu quis enterrar minha cabeça no chão. Mas eu não deixei ela pisar em cima de mim. E agora estou planejando minha luxuosa e tranquila viagem, sem ela ou sua família, assim como fizeram comigo. Não como uma forma de vingança, mas sim como uma forma de deixar tudo isso para trás, e ter um momento prazeroso só meu. Segunda atualização. Aqui está uma atualização para vocês. Parte dela é sobre uma coisa que não tenho muito orgulho de admitir, mas não pude deixar de jogar alguns insultos à minha ex, que se mostrou uma péssima companheira e pessoa. Eu definitivamente nunca fui do tipo de pessoa que maltrata os outros, sejam homens ou mulheres, mas também não sou do tipo de homem que fica calado e aceita tudo, e isso eu acho que vocês já puderam perceber pelo meu relato. Bem, não estou muito orgulhoso do que falei para ela, mas ela também não era uma santa. Ocorreu que depois que eu voltei da minha viagem, recebi uma visita indesejada no meu escritório. Sim, era a Amélia. Ela vinha me perseguindo para nos encontrarmos, mas eu a bloqueei em todos os lugares, como também já tinha mencionado aqui. E ela veio até o meu trabalho onde eu teria que encontrá-la. Eu queria mandá-la embora, mas ela implorou para termos pelo menos uma última conversa. Aparentemente, ela queria me confessar algo. Eu dei a ela uma chance, já que eu sabia que nada mudaria a minha decisão. O que eu descobri foi a cereja do meu bolo de vingança, embora não tenha sido algo feito por mim, mas sim o próprio karma em ação. Primeiro de tudo, ela me contou que havia estourado os limites dos 2 cartões de crédito dela na viagem, então teve que pegar um empréstimo para me pagar de volta. Talvez ela tenha falado isso para me mostrar boa fé da parte dela, mas eu apenas disse que ela não fez nada além do mínimo, já que tudo não passou de gastos que ela mesma criou. Segundo ela, a verdade sobre toda aquela situação era que o ex dela havia voltado para a cidade, e depois disso os pais dela insistiram para que ela o considerasse de novo. Ele voltou do exterior, bem-sucedido e se saindo bem no geral. Os pais dela organizaram a viagem para que ela pudesse clarear a cabeça e decidir entre nós dois. Os pais deles são amigos, então todos acharam melhor que Amélia se casasse com o ex, ao invés de mim, alguém que eles nunca tiveram real consideração, mesmo eu sempre agindo de forma amigável e respeitosa para com eles. Vocês podem imaginar? Que tipo de família é essa? Ela e os pais dela me usaram enquanto o ex estava fora. E agora que ele voltou, ela se jogou nos braços dele. Ok, era uma escolha dela. Mas ela não tinha o direito de me manter na escuridão. Ela poderia simplesmente ser honesta comigo ao invés de jogar esse jogo sujo. Ela tentou colocar toda a culpa nos pais dela, dizendo que foram eles que a manipularam para tentarem isso. Eu falei. Ok, por que você está tão desesperada para me contar isso agora? Você fez o que fez e acabou. Pronto. Ela queria me garantir que nada tinha acontecido entre eles, e que era só conversa e entendimento para ver se eles podiam reacender o relacionamento do passado. Nas palavras dela, sim, ela mentiu, mas não me traiu. E por que disso? Porque segundo ela não rolou nenhuma relação íntima entre os dois. Era tão bizarro saber o ponto de vista dela sobre traição. Eu ri da cara dela e disse: Você está brincando comigo? Você foi para as férias com o seu ex, com os seus pais facilitando tudo, e você está dizendo que nada aconteceu? Você quer que eu acredite nessa mentira? Quantos anos você acha que eu tenho? Ela começou a chorar e confessou: Eu juro que foi só um beijo, e não foi nada demais. Eu estava pensando em você o tempo todo. Depois de ficar com ele, percebi o quanto você é amoroso e carinhoso comigo. Eu nunca quero te machucar. Percebi nessa viagem que te amo. Observação, ela percebeu que me amava no 5º dia da viagem. O que mudou? Eu perguntei com um sorriso irônico. O que explicaria todo esse tempo para você perceber algo que já deveria saber? Foi apenas culpa ou uma transa ruim? E então, depois dessa enrolação, ela me revelou algo que esclareceu tudo. No 5º dia, ela pegou a irmã dela na cama com o Ryan. Foi isso que provocou os textos desesperados de amor dela para mim. Não culpa, não lealdade. Apenas o fato de que o ex dela já estava na cama da própria irmã dela. Todo aquele texto não foi porque ela me amava. Foi porque ela viu a verdadeira imagem do ex, e percebeu que ela apenas estava sendo usada por ele também. A parte engraçada foi que a irmã dela e o Ryan justificaram como sendo uma coisa casual, já que a Amélia ainda não estava comprometida com ele. Você pode imaginar como tudo isso é torto e bizarro? O tal do Ryan ainda teria prometido ser leal a ela assim que ela me largasse e voltasse para ele. Até lá, ele tinha necessidades que a irmã dela estava cumprindo.
O mais estranho é que a irmã dela também tem um namorado que não faz ideia do que está acontecendo nesse chamado férias em família. Por um instante, ao saber disso, eu até considerei procurar de forma oculta esse rapaz e revelar tudo a ele, mas fiquei na dúvida se deveria fazer isso. Só sei que ao ouvir tudo o que ela me contou, do que aconteceu com ela, de toda essa reviravolta, eu não consegui parar de rir. Ela implorou para que eu desse uma última chance por causa dos 5 longos anos de relacionamento que tivemos. Então eu perguntei a ela: você honrou o relacionamento? Depois da sua traição, você acha que merece algo de mim? Se você tivesse ao menos me respeitado, você não teria aceitado o conselho dos seus pais sobre voltar com seu ex. Você teria me contado sobre isso no exato momento em que seus pais sugeriram a ideia. Mas você não fez nada disso, muito pelo contrário. Mas você escondeu tudo de mim. Você no mínimo estava interessado em ver se o seu ex era uma opção melhor para me trocar. Eu não vou aceitar essa mentira de que você foi forçada ou enganada. O que você é? Uma criança de 5 anos? Não. Você fez tudo com plena consciência. A verdade é que você também foi seduzida pelo emprego bacana dele e o salário gordo. Ele ganha mais do que eu, não é? Ela começou a chorar e implorar para que eu esquecesse tudo e começássemos do zero. Eu disse: já é tarde demais. Esse navio já partiu. Ela segurou minhas mãos e me pediu perdão. Eu a afastei e saí furioso da sala de espera. Quando ela foi embora, fiquei me perguntando por que ela queria voltar para mim. Ela ainda poderia tranquilamente ficar com o ex, certo? Mas não. Depois, descobri o restante do motivo. Eu fui adiante com o meu pensamento anterior e entrei em contato com o namorado da irmã dela, e contei tudo. O cara veio até me encontrar. Ele disse que também achou toda essa história da viagem muito estranha. O jeito que eles mantinham tudo em segredo parecia muito suspeito. E agora nós já sabíamos o motivo de tudo. Esse cara não tinha a menor ideia de que a namorada dele estava envolvida com esse qualquer. Ele me agradeceu e disse que ia terminar com ela imediatamente. Eu falei: amigo, corra o mais rápido que você puder, pois essa família inteira não vale nada. Algumas semanas depois, ele me ligou novamente. Ele me contou que terminou com ela, e que soube que pouco tempo depois a irmã da Amélia e o tal do Ryan estavam oficialmente namorando. Que coisa bizarra, devo dizer. Eu dei uma gargalhada interna ao ouvir essa notícia, apenas para talvez não soar desrespeitoso com ele. Eu só conseguia imaginar a miséria da Amélia naquele momento. Ela queria ter 2 pássaros na mão, mas no final não ficou com nenhum. Ela perdeu um relacionamento estável de longo prazo por ganância, rastejou para não conseguir nada, e no fim, tomou uma rasteira da própria irmã. Só agradeço aos céus por ter saído dessa família problemática cheia de pessoas ruins e doentes. Comentários sobre o relato. Opa! E aí, rapaziada? Beleza? Sentiram saudades de mim? Espero que sim, pois eu também senti. Estava resolvendo questões pessoais, ou cachorrais se preferirem, mas agora já estou de volta. Quanto ao relato em si, ver que o OP já estava com ela há 5 anos, morando junto, discutindo finanças e noivado, e ainda assim não era bem-vindo na família dela, demonstrou nitidamente que algo não estava certo. No lugar dele, eu já teria terminado esse relacionamento muito antes. Mas, ao menos, ele fez muito bem em confiar em seus instintos e investigar a situação. Caso ele tivesse fechado os seus olhos para a realidade, ele poderia estar até agora sendo enganado e menosprezado por essa família horrível. Ainda, me pergunto se ela não teria aprontado nada semelhante nas viagens passadas, já que ele nunca foi aceito, mas creio que nunca saberemos isso. E agora, também pouco importa. O fato é que ela estava sim avaliando trocar ele, mas as coisas não saíram conforme o planejado. Pensem no clima que deve ter ficado nessa família horrível. Até por isso consigo entender a satisfação que o OP sentiu. Por fim, acredito que o karma trabalhou rápido nesse caso. É o que acontece quando se joga jogos estúpidos, como a ex dele fez. Parabéns por manter a sua posição e não cair nas lágrimas de crocodilo dela OP. Eu chamaria isso de vitória. E qual a sua opinião sobre essa história? Me diga nos comentários. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado por tudo. Valeu e abraço!
Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.